Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15. Essa será a quarta de uma série de 5 mensagens e o tema de hoje, Perdido na Casa do Pai, da série Deus Pródigo. A partir do verso 11 diz assim a palavra de Deus. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe. Essa parábola, irmãos, começa falando de um homem que tinha 2 filhos. Historicamente, tem sido dada uma ênfase na figura do filho mais novo, historicamente chamado de filho pródigo, no sentido de perdulário, irresponsável, inconsequente. Então, essa parábola está associada à figura do filho mais moço. Mas é interessante notar que o contexto dessa parábola começa Jesus, então, mostrando a um grupo de pessoas aqui representada pelo filho mais velho, que a boa nova, que a graça, a misericórdia, o amor de Deus são justamente para os pródigos, no sentido de inconsequentes, perdulários, rebeldes. O texto vai dizer que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois bem, e havia entre esses perdidos um grupo aqui chamado de publicanos e pecadores, que era o tipo de gente que estava fora do circuito da fé. Eles não frequentavam a igreja do seu tempo, eles não liam a Bíblia, eles não eram tidos como pessoas de boa índole, eram pessoas imorais, alguns deles gananciosos, no caso os publicanos, e os religiosos do seu tempo, do tempo de Jesus, olhavam para essas pessoas como completamente perdidas e sem nenhuma esperança. Mas o que é interessante é que justamente esse grupo de pessoas, os marginais, os que viviam à margem, aqueles que eram considerados irrecuperáveis, perdidos sem esperança, se aproximavam de Jesus para o ouvir. E o escândalo é esse:
Aqueles que não são dignos aos olhos dos outros eram acolhidos e recebidos por Jesus. E o texto vai dizer que eles ficavam murmurando entre si: como pode receber publicanos e pecadores? Eles estavam revoltados e indignados pelo simples fato de Jesus acolher e receber esse tipo de gente. E então, nesse momento que o Senhor conta essa parábola, para fazer uma coisa que a gente precisa considerar, se quisermos entender a parábola. Via de regra, o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é mostrando dois tipos de perdição. Como é comum as pessoas não entenderem isso. Olhamos para o perdido como sendo aquele que está à margem, os imorais, os que não levam a Deus em consideração, os que vivem como se Deus não existisse. Mas Jesus está mostrando aqui um tipo de perdição que é o perdido na casa do Pai. É aquele que está familiarizado com a linguagem cristã, vamos colocar assim, que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, que tem uma moral respeitada pela comunidade, mas que está igualmente perdida, tal como os outros que vivem à margem, vivem distante. O Tim Keller fez uma observação sobre essa parábola que eu acho pertinente, a razão pela qual vou compartilhar com os irmãos. Vejam, a história revela a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo, mas também condena veementemente o estilo de vida do irmão mais velho. Jesus está dizendo que tanto o religioso quanto o descrente estão espiritualmente perdidos, que ambos os estilos de vida são um beco sem saída. Primeiro ele conta a história do imoral, aquele jovem que vira à mesa, numa petulância, arrogância, exige a morte do pai vivo, pega parte do que é seu, considerava seu, vai para a ilusão do pai distante, torra tudo, se arrebenta, volta arrependido e acolhido. Esse jovem representa os publicanos e fariseus, os publicanos e os pecadores. Mas o mais velho, que é a nota dissonante aqui, quando ele volta do campo do trabalho, ele ouve o barulho da música e das danças. Ele chama um criado e pergunta: o que está acontecendo? E o criado, para sua revolta, diz assim: o teu pai recebeu o teu irmão mais novo. Ele está de volta e mandou matar o novilho cevado. Essa festa é uma celebração ao retorno do teu irmão. E o texto vai dizer que ele fica aborrecido, entristecido com o pai, irado, do lado de fora, ele não quer participar da festa da graça. E Jesus começa a mostrar nessa passagem que os filhos mais velhos são aqui representados por fariseus e escribas, que ficavam indignados pelo fato de Jesus receber pecadores e publicanos, porque eles não tinham entendido o evangelho, não tinham entendido a mensagem da graça. Em outras palavras, há mais perdidos na casa do Pai do que na terra do país distante, na terra da ilusão. É impressionante a quantidade de pessoas que frequentam as igrejas, ouvem a pregação domingo após domingo e ainda não entenderam o evangelho. Elas se sentem superiores aos demais e ficam, por vezes, indignadas quando certas pessoas são alcançadas pelo Evangelho, como se o Evangelho fosse simplesmente uma coisa para um grupo específico de pessoas, para os nobres, para os sãos, quando, na verdade, o Evangelho é para os perdidos, é para os pecadores. Paulo, o apóstolo, disse: dos pecadores eu sou o principal, porque Paulo tinha consciência de duas coisas: da sua vileza, do pecado, ao mesmo tempo da maravilhosa e incompreensível graça de Deus. Nessa manhã eu quero me dirigir aos irmãos e refletir sobre o perfil desse homem perdido, porque, repito, há mais perdidos na casa do Pai do que na terra distante. E qual o perfil desse indivíduo? Vejamos. Primeiro, ele tem aqui uma cegueira que é gerada pela justiça própria. Cegueira. E o que é cegueira? É a incapacidade de enxergar a realidade. E ele tem uma ilusão sobre si, uma percepção sobre si, um entendimento sobre si que é completamente equivocado. Ele não consegue fazer um diagnóstico preciso. Ele tem véu sobre a mente, ele tem um pano, uma venda sobre os olhos que não o habilita a enxergar a coisa como de fato é. E aí há duas coisas interessantes sobre ele. Observe. Primeiro, ele vai enaltecer suas virtudes. É o típico homem cheio de si. Ele diz assim para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O que é que ele está dizendo aqui?
Eu tenho méritos, eu tenho justiça, eu tenho uma folha de serviços prestados. Ele está dizendo o seguinte: eu trabalho com afinco, eu sou obediente, eu não envergonho a família, eu sou alguém que tem virtudes. E a despeito do que eu sou, o Senhor nunca fez nada por mim. Nunca me deu nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho direitos, eu tenho méritos, eu tenho justiça. Eu posso exigir certas coisas. Ele não merece, mas eu mereço. Ele está enaltecendo a si mesmo. Ele está totalmente tomado pelo conceito de justiça própria, que é o grande vilão na história da humanidade. A ideia de que o homem tem méritos ou supostos méritos diante de Deus. Então ele está enaltecendo as suas virtudes. Segundo, ele vai apontar as falhas do irmão. Vindo, porém, esse teu filho, não é irmão, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. O que ele está dizendo aqui, irmãos, observem, é verdade. As falhas do filho mais velho não justificam as falhas do filho mais moço. O que ele está dizendo aqui é verdade. O rapaz, o mais moço, cujo nome desconhecemos, foi um perdulário, inconsequente, irresponsável, vil, foi capaz de ferir o coração do seu amado pai, desperdiçou o que foi conquistado ao longo de muitos anos com muito sacrifício. O que é dito sobre ele é verdade, mas porque ele está cego pela justiça própria, ele não consegue perceber uma coisa. Qual é a diferença fundamental entre o mais moço e o mais velho? É que a vileza do filho mais moço está explicitada no pedido ultrajante, na maneira como ele afrontou o pai, na maneira insana como desperdiçou os bens. Mas o mais velho, que ficou ali na casa, trabalhando dia e noite e dia, está tão perdido quanto aquele que deixou o pai e foi para o país distante. Mas ele não consegue enxergar isso. Ele era veloz para ver o pecado do irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. Ele é cáustico para condenar o outro, mas não consegue enxergar a sua própria vilania. Algo novo? A igreja, irmãos, está cheia de gente assim. A ironia é que os fariseus dos tempos antigos, tanto quanto os tempos modernos, são chamados por Jesus de uma palavrinha que é indigesta, mas foi Jesus quem usou ela com frequência: a hipocrisia. E o que é fundamentalmente a hipocrisia? É a aparência. Aquele filho mais velho tinha aparência de ser bom, tinha aparência de amar o pai, tinha aparência de servir com alegria, mas no fundo, ele não amava o pai, tal como o mais moço também não amava. Ele estava tão perdido quanto o irmão mais moço. Só que, repito, a vilania do mais moço está explicitada, evidente, e a dele está velada, porque ele está ali dia e noite trabalhando, supostamente mostrando a sua fidelidade. E a pergunta é: o que está por trás dessa exaltação de si e da condenação do outro? As pessoas confundem ações exteriores com atitudes íntimas. Quando o fariseu comparava a sua vida com a vida de um publicano e um pecador, ele dizia: eu sou melhor do que eles, eu sou melhor. Tente imaginar um cidadão de bem que trabalha, que cuida da sua família, que paga os seus impostos, que tem uma vida exemplar junto aos seus familiares e vizinhos, é visivelmente melhor do que aqueles que vivem uma vida degradada, imoral, daqueles que têm, do ponto de vista civil, uma vida errada. Sim, mas qual o grande problema aqui? Nesse sentido, a moralidade é o inimigo da fé cristã. Embora diante dos homens haja uma distinção entre o homem justo e o homem ímpio, quando Deus olha para a humanidade, ele não encontra nenhuma pessoa justa. E aquele filho mais velho, cego pela justiça própria, ele diz: eu sou melhor do que o meu irmão. Porque no ponto de vista do exterior, das ações, ora, é claro que ele é melhor. Ele não insultou o pai, ele não abandonou a casa do pai, ele não desperdiçou os bens da família, então ele era melhor do que aquele irresponsável do irmão mais moço. No entanto, repito, há uma distinção entre ações exteriores e atitude do coração. No coração, ele tinha cometido todas aquelas torpezas do irmão mais moço. A primeira conversão na Bíblia de um gentil, de um não-judeu, está narrada no capítulo 8.
do livro de Atos. É a conversão de um homem chamado Cornélio. Era um oficial romano, um centurião. E é dito sobre ele algumas coisas bem interessantes, que ele era um homem que temia Deus, era respeitado pela nação, dava esmolas continuamente, orava a Deus. E a despeito de ter esse perfil, Cornélio seria admitido em qualquer igreja como membro. Temente, generoso, homem de oração e respeitado pela comunidade. Não obstante a isso, não era salvo. E Pedro recebeu aquela revelação lá na cidade de Jope, vai até Cornélio para pregar o evangelho, porque embora o homem seja respeitado perante os homens, justo aos olhos dos homens, quando Deus investiga a sua alma, Deus consegue enxergar as nódoas que não estão perceptíveis aos olhos humanos. E o filho mais moço tem as suas nódoas expostas. E o filho mais velho, aparentemente, é um bom filho. Trabalha, não transgride a lei, aparentemente, mas é tão perdido quanto o filho, repito, mais moço. Isso é chamado na Escritura de trapos de imundícia. É uma linguagem forte. Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. O que é que o profeta está dizendo aqui com muita consistência, com muita propriedade? Ele está dizendo que as nossas obras, por melhores que sejam, elas não são suficientes para nos justificar diante de Deus. Esse filho quebrou os 2 mandamentos. Ele não amou o pai sobre todas as coisas e nem amou o irmão como a si mesmo, de modo que ele também não transgressou. E a sua aparente boa obra, a sua aparente conduta exemplar, na verdade, só maquiava a condição do seu coração. E ele não consegue enxergar isso, porque ele está cheio de justiça própria. Essa passagem de Isaías não está condenando a prática da justiça. Nós precisamos ser pessoas boas, nós precisamos fazer atos de justiça, nós precisamos ser praticantes de boas obras. Só que essas coisas todas devem ser evidências da graça de Deus em nós, e não meios através dos quais nós podemos obter o favor de Deus, porque por melhores que sejam as nossas obras, elas não nos justificam, porque as nossas melhores obras, de alguma maneira, estão maculadas pela nossa própria natureza corrompida. Até quando o homem faz o bem, ainda que ele não saiba, de alguma maneira pode haver ali uma motivação contaminada pelo pecado. Kevin DeYoung, que é um pastor norte-americano, um jovem pastor muito capaz, escreveu um livro no qual ele diz assim: os atos de justiça eram trapos imundos, porque não eram nem um pouco justos. Tinham aparência boa, mas não passavam de farsa. Literalmente, uma cortina de fumaça para acobertar a incredulidade e a desobediência deles, referindo-se ao povo de Israel. E na atual conjuntura, repito, há uma quantidade impressionante de pessoas que pensa que são as suas obras, a sua justiça, que as torna melhores do que as demais. Paulo deixa de modo muito claro uma verdade lá escrevendo a Timóteo. Ele diz assim: ele nos salvou, referindo-se a Deus, e nos chamou com santa vocação. Agora ouçam o que Paulo vai dizer aqui de modo irretocável. Isso aqui é o fundamento da nossa fé. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, nós não fomos salvos porque nós somos melhores do que os outros. Nós fomos salvos pela graça bendita e maravilhosa, uma graça que estava determinada antes dos tempos eternos. O Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Eu vou dar aqui uma sugestão aos irmãos, e mais do que uma sugestão, um encorajamento, uma exortação em amor. Essa vigilância contra a justiça própria deve estar sempre presente em nossa vida, porque, via de regra, não existe cura de dose única. De tempos em tempos, se não houver vigilância, nós somos ludibriados a acreditar que nós somos salvos porque fazemos certas coisas, quando, na verdade, nós somos salvos totalmente pela graça soberana. E aquele filho mais velho se achava melhor do que o irmão mais moço. E por isso ficou indignado com a atitude do pai. Um segundo perfil dele aí, uma segunda característica, é a ilusão do orgulho. Essas coisas estão conectadas.
Olha o que ele vai dizer. Veja como o orgulho ludibria, engana, torce a verdade. Olha o que ele vai dizer. Está falando sobre si. Jamais transgredir uma ordem tua. Está aqui uma evidência do orgulho dele. Ele chega a dizer ao pai: o senhor conhece, o senhor sabe que eu jamais transgredi uma ordem. Eu sempre cumpri a lei, eu sempre obedeci a tua palavra. Ele se julgava melhor do que os outros, em particular melhor do que o irmão, porque nunca, jamais havia transgredido uma ordem do pai. É o orgulho que gera essa ilusão. Olha só, então, o comentário do Tim Keller, mais uma vez, lançando mão aqui do seu texto. Não são os pecados que criam a barreira entre ele e o pai, mas o orgulho que sente de seu histórico moral. Não são as transgressões, mas a sua retidão que o impede de partilhar o banquete do pai. Ele acha que tem um histórico moral que o torna melhor do que o seu irmão e que o habilita para exigir do pai um favor que até agora o pai não lhe deu. Isso se dá por conta do orgulho. O orgulho é uma coisa que nos persegue do berço ao túmulo. Todos nós somos orgulhosos, o que varia é o grau. E uma das marcas mais evidentes do orgulho é que o orgulho, ele ludibria a pessoa a ter uma correta realidade sobre si, um diagnóstico real sobre si. E esse orgulho se manifesta, repito, de múltiplas formas, e há duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, o orgulho moral, sobre o que a gente falou ainda há pouco no primeiro ponto. É o pecado da superioridade moral, é uma armadilha na qual caímos com facilidade. Baseados em nossa boa conduta, exigimos que Deus nos abençoe por nossos próprios méritos. Afinal de contas, não somos como os demais homens. Isso é tão intenso, tão profundo, que Jesus contou aquela parábola que os irmãos conhecem, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu vai orar, ele ergue a cabeça, ele se dirige para o céu e diz: eu te dou graça, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu pratico a lei, eu frequento a igreja, eu dou o dízimo, eu cuido bem da minha família, eu pago os meus impostos, eu sou o cara. Eu tenho certeza que o Senhor vai me ouvir porque eu sou eu. O publicano, que é considerado aquele que não tem esperança e é irrecuperável, consciente da sua vileza e da necessidade da misericórdia, o texto vai dizer que ele não ousa levantar a cabeça. Ele, com a cabeça curvada, batendo sobre o peito, num sinal de total rendição, ele diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. É o orgulho que leva as pessoas a achar, a pensar que são melhores do que as demais. Um reverendo da igreja anglicana do século XIX, um homem muito capaz, escreveu muitos bons livros e comentários da Bíblia, reverendo Andley Moore, ele disse assim, um texto provocativo: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, tem tanta capacidade quanto eles de encostar nas estrelas. O que ele está dizendo aqui com muita profundidade? Pouco importa se o indivíduo é imoral ou se ele é um moralista. Ambos estão perdidos. Essa parábola é para contar sobre dois tipos de perdição. O perdido longe da casa do Pai e o perdido na casa do Pai. Porque ambos são amados não porque têm mérito, mas porque o Pai escolheu amá-los, a despeito de quem eles são e a despeito das coisas erradas que já fizeram. É um amor que não busca estímulo fora de si para amar. Deus escolheu nos amar, a despeito de quem nós somos. Nós podemos ser muito bons na arte de maquiar, na arte de apresentar-nos como perfeitos. Mas Deus, quando olha para a nossa alma, Ele sabe quem nós somos. E a boa notícia é essa: Ele nos escolheu amar a cada um de nós, do jeito que nós somos. E aquele rapaz não tinha entendido isso. Esse orgulho moral, essa ideia de ter uma folha de corrida de serviços prestados, enganou ele a ponto dele pensar que tinha algum mérito diante do Pai, ao contrário do seu irmão mais moço. Há também o orgulho doutrinário. Isso aqui é muito importante, considerando o contexto de uma igreja. O orgulho doutrinário é a presunção maligna de colocar-nos acima dos outros, desprezando aqueles que pensam diferente e por isso devem ser considerados teologicamente inferiores. O Brasil, irmãos, é uma Babel teológica. Em cada esquina uma igreja, em cada livraria
múltiplos livros, cada um numa direção. E as igrejas históricas, que têm realmente uma herança belíssima, embora pouco conhecida por essa geração, nós da igreja histórica, batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas, anglicanos, herdeiros diretos da reforma protestante, nós podemos incorrer num erro muito sutil, de achar que nós somos melhores do que os outros por conta dessa tradição e desse orgulho doutrinário. Deixa eu dizer uma coisa. Nosso coração é tão enganoso que até mesmo coisas boas podem ser matéria-prima para fazer coisas ruins. É muito bom ser batista. Meu avô é batista, minha mãe é batista, eu sou batista, estou criando meu filho na igreja batista. É a 4ª geração. Eu não sou batista por conveniências, mas por convicção. Agora observe, se isso for um pretexto para desmerecer quem em questões secundárias pensa diferente, eu estou me mostrando tal como aquele filho mais velho. O orgulho doutrinal, o orgulho de achar que é melhor do que o outro, menosprezar o outro. Paulo disse que se nós tivermos todo o conhecimento de toda a ciência, se não houver amor, não há valor algum. O conhecimento é como um andaime na construção do amor. Quando esse prédio ficar pronto, o andaime é posto de lado, só permanece o amor. E aquele indivíduo, ele não tinha nem amor pelo pai, nem amor pelo irmão, porque o orgulho o iludiu, achar que era melhor do que os outros. Ele tem o orgulho moral e o orgulho doutrinal. Eu sou alguém que obedece meu pai, ele não. Eu sou alguém que tem uma ficha corrida de serviços prestados, ele não. Portanto, eu sou melhor. Esse teu filho, ele se julga melhor do que o outro. O profeta Miqueias diz, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é reto é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Está aqui o que Deus requer de nós. Prática da justiça, amor à misericórdia e um andar humilde. Aquele rapaz que se dizia, eu jamais transgredi lei alguma, ele não praticava a verdadeira justiça, ele não amava a misericórdia e ele não andava humildemente diante de Deus. E por isso, ele incorre num outro erro, a indignação diante do escândalo da graça. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Como é que ele fica escandalizado com aquilo? Tentando ler essa parábola, imaginando aquela realidade, aquele cenário, o pai está sofrendo. O pai sofre porque ama. Quem não sofre, não ama. Quem ama, sofre. E o pai está sofrendo porque o filho fez a escolha estúpida de deixar a sua casa para ir para o país distante, iludido, achando que lá teria o que supostamente ele nunca teve ali. O filho mais velho está vendo o sofrimento do pai, a angústia do pai. Todo dia, um murmurar, onde estará o meu filho? Todo dia ia à porta e olhava no horizonte, será que é hoje que ele volta? E o filho mais velho viu o sofrimento do seu pai. E agora, quando ele volta do campo, ele vê a festa, ele vê o barulho, ele vê a dança, ele vê a música. E ele procura saber o que está acontecendo. E quando ele é informado que o motivo da festa é o regresso do filho, do irmão dele, vejam isso, ele fica o quê? Indignado. E por que ele ficou indignado? Porque na mente dele, pecadores não podem ser recebidos. Pecadores não são merecedores. Ele se considerava justo. Ele poderia receber os benefícios do pai, mas o filho mais novo não. Então ele está indignado com a atitude do pai. Em outras palavras, ele está escandalizado com a graça. E há muita gente assim, escandalizado com a graça. Ele está dominado não pelos demônios do inferno, mas pelos demônios da alma. E o que são os demônios da alma? Usando a linguagem aqui de Evagrio Pontico. Essa atitude vil que há no ser humano de ficar indignado com um Deus que ama a despeito de não merecermos ser amados. Ele está irado porque o pai está sendo gracioso, ele está indignado porque o pai está usando de misericórdia. O que o seu irmão merece é desprezo, mas recebe abraço. Merece juízo, mas recebe perdão. Merece morte, mas é recebido com vida. E o novilho cevado, que era um animal preparado para ocasiões muito especiais, agora tinha sido sacrificado para um momento de festa. É o banquete da graça, mas ele não aceita participar do banquete da graça.
O caso de Caim é emblemático. Capítulo 4 de Gênesis. Então lhe disse o Senhor: por que ainda estás irado, ou andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O seu desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Por que Caim está irado? Ele está irado porque ambos, ele e Abel, fizeram ofertas ao Senhor. A oferta de Abel foi aceita, o sacrifício. E a de Caim foi rejeitada, não por conta do objeto do sacrifício. Um ofereceu um animal e outro ofereceu produtos cereais da terra. Mas porque Abel ofereceu melhor, ofereceu com coração, ofereceu com devoção. Caim não honrou o culto ao Senhor. E Deus tem a prerrogativa e o direito de, examinando o coração dos homens, aceitar ou não. E ele está indignado com o seu irmão. Ele está indignado porque um foi aceito e o outro não. Veja que isso aqui, irmãos, é um retrato da vileza humana. Jesus disse assim: se vocês amam a quem vos tratam bem, que mérito é nisso? Qualquer publicano e fariseu faz isso. A grande virtude da fé cristã é exercício de amor e misericórdia para com aqueles que não são dignos disso. Há um filme bem interessante, o produtor é um holandês, eu suponho que ele tem alguma relação com a fé cristã. Pelo menos herdeiro da tradição reformada holandesa, porque ele fez um filme, um brilhante filme, já tem algum tempo, o filme chama-se Dogville. E é um filme que se dá num cenário apenas. É um único cenário. E é basicamente o seguinte filme. Uma moça chega numa vila, fugindo de alguém ou de alguma coisa, e o nome dela é Graça. E ela chega nessa vila, há um cachorro na vila, o nome do cachorro é Moisés. A maioria dos moradores tem nome de profetas. E ela chega naquela vila e pede acolhimento. Olha, estou fugindo, eu preciso ficar aqui alguns dias. E as pessoas recebem aquela moça. Eles a recebem. E ela começa a demonstrar gratidão e começa a se dispor a servi-los. Então ela vai, num dia na casa de um, lava os pratos, cuida das crianças na casa do outro. Ela lava as roupas de alguém. E ela começa a fazer um serviço voluntário expressando gratidão e faz isso com muita alegria. Só que, de repente, o tom muda. Porque as pessoas que recebiam aqueles benefícios graciosamente começaram a exigir e fizeram uma escala, os moradores da vila. Ela agora tinha que estar na segunda-feira na casa de fulano e beltrano, na terça-feira na casa... Fizeram uma lista de coisas que ela tinha que fazer. Ela não tinha mais liberdade, agora estava escravizada, era uma escrava da comunidade, e ela começou a sofrer todo tipo de abuso. De repente, já adoecida, acorrentada, num quarto fétido, escuro, houve um estrondo, um barulho, a vila é cercada por vários carros, carros da década de 30, os carros dos gangsters, e todos aqueles homens descem armados, e um bem distinto entra na vila, e a vila está cercada. Ele vai até o quarto, arromba a porta e vê aquela moça numa cama, naquele estado. Ele quebra as algemas, pega a moça no colo, leva para dentro do seu carro e a vila está toda cercada. Ele é o pai dela. E ele pergunta para ela: por que eles fizeram isso com você? O que é que essa gente merece? E aí ele faz a pergunta que o cinema todo enlouqueceu. O que é que você quer que eu faça com aqueles que te machucaram? Não vou contar o final. Você vai assistir o filme Dogville, com a Nicole Kidman, um filme brilhante. Mas qual o ponto aqui? Não vou fazer esse spoiler final, né? Já contei metade, 75% do filme. Mas qual o ponto aqui? A resposta dela é um escândalo da graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus tratasse você como você trata as pessoas, você não estaria aqui. Porque nós somos filhos de Adão e a nossa mentalidade é: eu vou tratar bem quem me trata bem. Eu vou ser generoso com quem é generoso para comigo. Mas quem pisar na bola comigo vai ter o meu desprezo e, se necessário, eu vou excluir. E aquele filho mais velho, ele representa o coração humano. E detalhe,
ele representa escribas e fariseus que liam todos os dias a lei, mas não conseguiam enxergar o propósito da lei. O propósito da lei não é salvar, o propósito da lei é mostrar para nós a nossa inabilidade, incapacidade de salvar a nós mesmos através do cumprimento da lei. A lei aponta para a graça. Mas aquele rapaz iludido, cego pela justiça própria, indignado com o pai que recebe aquele miserável irmão dele, representa tudo isso e nos provoca a repensar se nós entendemos a mensagem do Evangelho. Caminhando, ele está escravizado pela religião do mérito. Essa linguagem, há tantos anos que te sirvo. A palavra servir aqui era uma palavra usada para a ideia de servidão, de escravidão. Ele não enxerga a si mesmo como um filho, mas como um escravo. Ele não percebe o amor do pai. Ele achava que todos aqueles anos de serviços eram opressivos. Ele não fez nada daquilo por amor. Ele acordava cedo, trabalhava na fazenda do pai, mas aquilo não era visto como propriedade sua. Ele olhava para o pai como capataz e ele como escravo. O filho mais moço, irresponsável, pega tudo, gasta no pai distante, volta e o pai recebe. E ele que estava ali dia e noite e dia, trabalhando como um escravo, nem sequer um cabrito o pai lhe deu para celebrar com seus amigos. Isso é injusto, porque ele está escravizado pela religião do mérito. Jesus está falando aqui dos fariseus e dos escribas. Repito, o propósito da lei não é salvar, mas revelar a necessidade de um Salvador. A religião é rígida demais. E há duas religiões no mundo, a religião do mérito e a religião da graça. A religião do mérito diz, faça certas coisas e você vai ser abençoado. A religião da graça diz, você já foi abençoado. Mostre gratidão. Não é o que nós fazemos que Deus nos recebe, com base nisso. Deus nos recebe com base na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tim Keller diz, é uma mensagem surpreendente. A obediência zelosa da lei de Deus pode servir como um meio de rebeldia contra Deus. E há muita gente assim, achando que o evangelho, que a igreja é um fardo, é um peso, uma angústia, sufoca. As pessoas gemem como alguém que está debaixo de uma tirania. E aquele rapaz, o mais moço, vira a mesa, vai embora porque ele quer uma liberdade supostamente encontrada na terra distante. E o mais velho fica ali, supostamente trabalhando com alegria, mas na verdade enxergando a si mesmo como um escravo. Eu fico pensando na quantidade de pessoas que nós temos nas nossas igrejas, eu falo de modo geral, que ainda não entendeu que o evangelho é liberdade, o evangelho é vida. Se participar da vida da igreja, se o evangelho para você é um fardo, você ainda não entendeu o evangelho. Quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, estar junto com seus irmãos de fé não era um fardo, era uma alegria, porque ele entendeu duas coisas, quem ele era e quem Deus é. E nesse contraste absurdo e intransponível, a graça de Deus, apesar de nós, Deus nos recebe, apesar de nós, Deus nos acolhe. Agostinho, comentando sobre o papel da lei, diz assim, laborar e correr me manda a lei, contudo não me dá nem pés nem mãos. Mas o evangelho traz melhores novas, convida-me a voar e asas me dá. O evangelho é liberdade. E aquele rapaz, lamentavelmente, estava adoecido, sufocado pela escravidão da religião meritória, que continua sendo um fardo para muitas pessoas. Caminhando, ele também está adoecido pela amargura. E a amargura, meus irmãos, é como uma casa cheia de fumaça. Tente imaginar uma casa cheia de fumaça. Viver numa casa cheia de fumaça é impossível. Adoece e morre. E o amargurado é alguém que está nesse ambiente, onde não há oxigênio, tá? Preso. E os versos 29 a 30 revelam a amargura do seu coração. Mas ele respondeu, pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a tua ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alimentar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o navilho cevado. Esses versos mostram uma coisa. A mágoa começa a vazar. Em algum momento, o indivíduo consegue reter mágoas e ressentimentos, mas quando a taça enche, ela transborda. E agora ele não consegue mais guardar. Ele já estava magoado, ele já estava amargurado com o pai há muito tempo. E aquilo ali foi a gota d'água.
transborda o veneno, transborda a mágoa, transborda o ressentimento. E aqui algumas coisas. Veja aqui o homem amargurado. Primeiro, ele se sente injustiçado. Acusa o pai de ser injusto. O senhor é injusto. O senhor está fazendo festa para esse irresponsável? Nunca fez uma festa para mim? Isso é injusto. Na religião não havia espaço para a misericórdia, para o perdão e para a restauração. Ele está se sentindo injustiçado, ele se recusa a perdoar. Interessante isso aqui. Ele nunca se dirige ao irmão como meu irmão. É teu filho. Está aqui um sinal e uma evidência da amargura, a falta de perdão e misericórdia. Quem não ama seu irmão, até agora está em trevas, disse o apóstolo João. Ele desconhece o amor, ele vive mergulhado no ressentimento e ele vê apenas o irmão como um rival, alguém que não merece sua atenção, seu afeto, seu amor. É teu irmão. Ele está se recusando a perdoar o irmão, que necessitava de perdão. Ele também pecou contra o seu irmão mais velho. Pecou contra o pai, pecou contra o seu irmão, pecou contra a sua família, pecou contra a comunidade, mas ele merecia desprezo. Mas a graça oferece misericórdia e perdão. Ele não queria fazer isso. O John Wesley disse que certa vez encontrou um homem, um general britânico. O Wesley estava pregando numa região da Inglaterra para uma multidão de pessoas. E ao final um general o procura e diz: olha, você pregou sobre o evangelho, necessidade de graça, perdão, misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa, eu nunca perdoo quem erra comigo. E o Wesley disse para ele: pois bem, eu espero que o senhor nunca peque. A oração do Pai Nosso, que não deve ser uma reza, mas uma baliza para a gente aprender a orar: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, a característica, a evidência de quem já foi perdoado é que também tem um coração perdoador. A pessoa que se recusa a perdoar é porque ainda não experimentou graça. Não é apertar um botão, é experimentar graça. E aquele rapaz está cheio de ressentimentos, recusa a perdoar, e ele é uma ilha de ressentimentos. E, lamentavelmente, uma ilha de ressentimentos. Quando a pessoa guarda ressentimento no coração, pelo irmão que falhou, ele perde também uma coisa importante, a comunhão com o Pai. Ele não tem nem comunhão com o irmão, muito menos comunhão com o Pai. Vejamos aqui, ele não celebra a festa, ele não tem comunhão com o Pai. O texto vai dizer que ele se recusa a entrar. Festa, vida, o irmão estava perdido, foi encontrado, estava morto e foi dado a ele nova vida, mas ele se recusa a celebrar a festa da graça porque o coração está adoecido pelo ressentimento, pela amargura. Falta a ele comunhão com o Pai, falta a ele celebrar a vida como um dom de Deus. Nunca sai de perto, mas viveu longe do Pai. Está perto do Pai, mas ao mesmo tempo está longe. O Pai é apenas alguém que pode fazer alguma coisa por ele, mas não alguém que é objeto do seu amor. Isso é realmente interessante. Eu encerro fazendo aqui duas observações, irmãos, sobre como Deus faz para alcançar perdidos na sua casa. A primeira coisa que ele tem que fazer, eu vou chamar de descoberta do irmão. A descoberta do irmão. A palavra irmão, na fé cristã, é uma palavra muito rica. Os romanos, os pagãos, achavam estranho quando os cristãos chamavam uns aos outros de irmãos. Por que você chega e chama alguém de irmão, de irmã? Quando nós professamos isso, meu irmão, minha irmã, você está dizendo que nós somos membros de uma família, nós temos a Deus como Pai, e pela graça de Jesus Cristo há uma relação filial, somos irmãos e irmãs. Aquele rapaz não conseguia ver o seu irmão como irmão, porque estava adoecido. E a salvação começa, nesse caso da restauração daquele filho mais velho, cujo resultado final a gente não conhece. O pai vai dizer para ele: o teu irmão, como dizendo, olha, não é esse teu filho, é teu irmão. O pai está chamando ele para acolher o irmão, para receber o irmão, para perdoar, para exercer misericórdia. As primeiras palavras que Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ouviu dos lábios de um cristão foi justamente essa: Saulo, irmão. Paulo não era mais um perseguidor da igreja, era um irmão para Ananias. E o Stott vai dizer: Ananias chamou Saulo de meu irmão. Sempre sou tocado por essas palavras.
Podem muito bem ter sido as primeiras palavras de Saulo ouvidas dos lábios de um cristão após sua conversão. E eram palavras de boas-vindas fraternais. Geralmente, quando alguém está magoado com o outro, nunca chama pelo nome. A gente evita isso, porque o ressentimento bloqueia teu filho, teu irmão, teu marido, tua esposa. Nós temos que sondar o próprio coração. Começa chamando o outro de irmão, teu irmão, a redescoberta do irmão. Ele também é salvo pela descoberta do pai. O pai diz, meu filho. Ele que se achava um escravo, ele que se achava um serviçal, um João ninguém, explorado. O pai diz, meu filho, você é meu filho. Às vezes nós temos as nossas leituras equivocadas e olhamos para Deus como se fosse um déspota, um tirano, alguém que está brincando com as nossas emoções, um estraga-prazeres, alguém que está cessando nossa liberdade, felicidade. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama. E que em Jesus Cristo Deus é nosso Pai. Não importa a sua experiência com a figura do Pai que você tenha tido na sua história. Deus é o nosso bendito e amado Pai. Inclusive, Pai é o nome cristão para Deus. Na fé cristã, Jesus nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele é nosso Deus e Pai. E a descoberta da herança. Tudo que é meu é teu. Nunca me deste um cabrito, meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Ele era rico, mas está vivendo na miséria. E muitos se dão assim hoje. Tem tudo, mas ao mesmo tempo vive na maior penúria, porque não consegue enxergar a realidade. Isso me lembrar da história de um indivíduo que foi pela primeira vez num cruzeiro, recebeu um benefício e foi para um cruzeiro. E os garçons passavam com todas aquelas comidas maravilhosas e ele rejeitava. Vou deixar para o último dia. E no último dia, então, ele pede um prato e fala assim, eu tenho o suficiente para pagar. E o garçom diz, meu amigo, está tudo incluso desde o primeiro dia. Meu irmão, está tudo incluso. Porque o que é dele é teu. E não é porque você tem mérito. É porque ele escolheu nos dar tudo. Nós somos o alvo supremo do seu amor. E aquele filho fazendo essa matemáticazinha, nunca me deste um cabrito, meu filho, tudo aqui é teu. Ele tinha que redescobrir que era de fato uma pessoa que era amada pelo Pai e tudo que era o Pai pertencia a ele. Eu quero encerrar lendo as palavras memoráveis de um homem chamado John Riley. John Riley foi um bispo anglicano. Ele viveu em Liverpool, na Inglaterra, escreveu alguns bons livros e ele faz uma leitura do filho mais velho bem provocativa, interessante. Eu queria ler para os irmãos, relativamente longo, mas acompanhe. Acautelemo-nos de que a atitude daquele irmão mais velho infeccione a nossa alma. Em parte, ela resulta de ignorância. Começa a surgir no íntimo das pessoas porque não percebem a sua própria pecaminosidade e indignidade. Então elas imaginam que são melhores do que as outras e que ninguém é digno de ser colocado ao seu lado. Essa atitude surge também, em parte, por falta de amor. Os homens são carentes de sentimentos amáveis para com seu próximo, por isso são incapazes de sentir prazer quando os outros são salvos. Acima de tudo, ela provém de um entendimento completamente errado quanto à natureza do perdão oferecido pelo Evangelho. A pessoa que em verdade sente que é por meio da graça que ela permanece firme diante de Deus, reconhece que todos somos devedores à misericórdia divina, que tudo nos foi dado por Ele e que por isso nada temos para nos vangloriar. Essa pessoa falará com o irmão mais velho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Na Escócia, eles sempre realizavam um culto campestre, um culto ao ar livre, uma vez por ano, para celebrar as bênçãos da colheita na comunidade. Ainda hoje tem essa tradição. A comunidade se reúne, vai para um lugar no verão, ao ar livre, e faz um culto a Deus. E um dia, o pastor está dirigindo um culto,
a comunidade inteira presente, e ele olha uma cena que lhe chama a atenção. Ele vê duas pessoas, uma ao lado da outra, ajoelhadas, orando. Quem são essas pessoas? O primeiro deles era o juiz da cidade, um respeitado juiz. E o segundo era alguém que tinha acabado de sair do presídio por conta de um crime que cometeu, passou 5 anos preso. Convertido, agora ambos pertenciam à mesma comunidade. O juiz que sentenciou a prisão daquele rapaz, e agora o ex-presidiário, ambos ali congregando, ambos ali louvando a Deus. E ele vê aquela cena e fica impressionado. Terminado o culto, ele procura o juiz e diz assim: eu vi hoje uma cena que me encantou, me emocionou e eu louvei o nome do Senhor por isso. Vocês dois ali, um sinal da graça. Tente imaginar aquele rapaz. Você o conhece, você o condenou justamente. Ele cometeu fraudes aqui, ele cometeu faltas, ele descumpriu a lei e foi justamente preso, mas agora o evangelho o alcançou, é tudo pela graça, louvado seja Deus. Aí o juiz diz assim: pastor, eu concordo que tudo é pela graça e eu louvo a Deus pelo que ele fez na vida do meu irmão, mas talvez você não tenha entendido ainda uma coisa que eu preciso compartilhar com o senhor. A mesma graça que salvou esse ex-presidiário também me salvou. Deixa eu lhe contar um pouco da minha história. O senhor está aqui há pouco tempo, talvez não saiba toda a história. Eu sou filho e neto de pastor. Eu fui criado na igreja, criado para viver uma vida correta. Eu fui o melhor aluno na escola, eu nunca desobedeci aos meus pais. Eu sempre fui reputado como uma pessoa correta, justa, exemplar. Eu sou marido de uma só mulher, eu criei meus filhos no evangelho, membro da igreja, membro da comunidade. E no fundo, pastor, eu me achava melhor do que as demais pessoas. Certa vez eu olhei para aquele homem e o condenei porque de fato ele cometeu crimes, mas no fundo eu me achava superior. Mas um dia eu entendi duas coisas, que aos olhos de Deus não faz diferença se eu estou no presídio ou na cadeira do juiz. Eu estou injusto e merecedor de condenação, é pela graça. O mesmo evangelho que salvou aquele homem é o evangelho que me salvou. E ele então ensina ao pastor sobre isso, sobre graça. É tudo pela maravilhosa graça de Deus. E há muita gente perdida nas igrejas porque ainda não entendeu sobre a graça. Canta sobre a graça, fala sobre a graça, mas no fundo, acha que são melhores do que os demais. Se você ainda não entendeu o evangelho, eu oro para que você abra os seus olhos e diga: Senhor, obrigado por tua maravilhosa graça, a graça que é em Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos ficar em pé, vamos ler 2 versos que serão projetados aí. Esses versos falam da graça. Paulo, o apóstolo, diz assim aos Gálatas e aos Efésios. Quero que você leia comigo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ler esse último verso mais uma vez? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos cantar a maravilhosa graça? Onde Ele nos ajude. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.